No vídeo de hoje falaremos de Francesco Forgione, mais conhecido como Santo Padre Pio de Pietrelcina. Filho espiritual de São Francisco de Assis, Padre Pio, assim como ele, foi um padre que teve em seu corpo físico as marcas da crucificação de Jesus. Além de ser sido um homem que viveu para servir o Deus eterno, Padre Pio foi capaz de realizar grandes milagres, como curas, aparições, bilocações, usava com frequência a visão remota, como também várias outras habilidades, e tudo isso no propósito de ajudar as almas. E ao se dedicar com todas as suas forças em ajudar as outras pessoas, ele foi caluniado, prejudicado, criticado, julgado por muitos, somente pelo seu testemunho que frustrava os conceitos de alguns. Então sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valery e este é o nosso canal Universo Sonhos, e agora vamos agregar mais conhecimento, aprendendo mais um pouquinho sobre o amor incondicional que é capaz de mudar a realidade de muitos, através do testemunho de Padre Pio e seus milagres. Em 25 de maio de 1887, nasceu em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália, o quarto filho de Grazio Forgione e Maria Giuseppa Denuncio. No dia seguinte, ele foi batizado com o nome de Francesco, por devoção de sua família a São Francisco de Assis, ou seja, São Francisco de Assis, e em memória ao seu irmãozinho que havia falecido prematuramente. Francesco, com apenas 5 anos de idade, já podia sentir a vocação religiosa, e nessa idade, ele já sofria duras penitências, defendia-se dos ataques espirituais e era consolado por aparições celestiais. Seu pai decide emigrar para o exterior, pois ele queria realizar o desejo do coração de seu filho de se tornar um frade e ao mesmo tempo sustentar a família, pois o trabalho em Pietrelcina não era suficiente. E em 6 de janeiro de 1903, Francesco Forgione entra no noviciado dos Caputinos, da província religiosa de Sant'Angelo Foggia, em Morcone. Vestiu o hábito caputino no dia 22 de janeiro seguinte e assumiu o nome de Frade Pio. Várias vezes, por motivos de saúde, o jovem frade foi obrigado a abandonar o convento e os estudos. Os médicos o aconselharam a voltar a Pietrelcina para respirar o ar puro e ficar aos cuidados de seus familiares. Em 10 de agosto de 1910, no Sacelo dos Cônegos da Catedral de Benevento, o caputino de apenas 23 anos, graças a uma dispensa da Santa Sé, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo Paolo Schinossi. 4 dias depois, Padre Pio celebrou sua primeira missa solene na igreja paroquial de Pietrelcina. Em uma pequena gravura ele escreve a Jesus: "Para ti, um santo sacerdote, vítima perfeita." E isso não era apenas palavras de circunstâncias, era um pedido, pois muitas vezes ele se oferecia ao Senhor como vítima pelos pobres errantes e pelas almas. A resposta ao seu pedido não tarda a chegar. Algumas semanas depois ocorre a primeira aparição dos estigmas, ou seja, as perfurações dos pregos, especialmente em uma das mãos, acompanhadas de fortes dores. E com este fenômeno ocorrido, ele reza ao Senhor para retirar aquelas marcas que estavam tão visíveis, e a oração é atendida. As marcas em suas mãos desapareceram, mas as dores não, sendo de forma mais dolorosas em algumas circunstâncias e em dias específicos. E em 6 de novembro de 1915, iniciou sua experiência militar durante a Primeira Guerra Mundial.
marcada por 3 longos períodos de convalescença devido ao surto de sua misteriosa doença. Assim, ele foi dispensado por suas más condições físicas, que fez com que ele chegasse a ter altas temperaturas corporais, sendo diagnosticado com broncoalveolite dupla. E em 4 de setembro de 1916, Padre Pio se transferiu para o convento de San Giovanni Rodonto. Na noite de 5 de agosto de 1918, ele experimenta o fenômeno místico da transverberação, o mesmo fenômeno que a Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz também experimentaram. Um personagem celestial o arremessa com toda a violência em sua alma, com uma lâmina de ferro muito longa, com uma ponta muito afiada e em chamas. No dia 20 de setembro seguinte, no coro da antiga igreja conventual, apareceu-lhe uma figura misteriosa, semelhante àquela personagem celestial vista no dia 5 de agosto, mas com as mãos e os pés e o lado a pingar sangue. No final da visão, suas mãos, pés e o seu lado também foram perfurados e pingavam sangue. A notícia dos estigmas se espalhou já no ano seguinte e o fluxo de peregrinos começou. Padre Pio foi submetido a várias consultas médicas, a uma série de investigações clínicas, onde não tiveram explicações para aquele fenômeno, pois aquelas feridas não pareciam ser uma ferida comum. Os devotos se reuniam cada vez mais para ouvirem a sua missa, para se confessarem com ele, para estar perto dele e buscar sua ajuda. E isso foi o suficiente para acender o ódio de muitos. E a cada vez que sua fama crescia, mais raiva de muitos cresciam. Mais opositores apareciam, tanto dentro do clero local quanto fora dele. Assim foi-lhe ordenado que ele celebrasse a missa em privado e que de forma alguma mostrasse seus estigmas. Padre Pio acata essas ordens humildemente e se manteve firme em amar e ajudar. E aqui começa o turbilhão de calúnias e acusações contra Padre Pio, até que o Santo Ofício precisou intervir, restringindo-o e ordenando a sua remoção para outro local, trazendo assim a revolta da multidão, onde logo a decisão foi suspendida. E em maio de 1931, o Santo Ofício privou o Padre Pio de todos os seus afazeres do ministério sacerdotal, com exceção da missa, que só podia ser celebrada em privado, na capela interna do convento. As proibições expiraram em 14 de julho de 1933. O Santo Padre voltou aos seus afazeres habituais. Ele conseguiu fazer multiplicações de hóstias quando foi necessário. Conseguia usar da habilidade da visão remota, ou seja, ver acontecimentos a longa distância e coisas escondidas da visão física, saber do paradeiro de uma pessoa desaparecida, dando nomes dos lugares de onde essa pessoa se encontrava. Ele era capaz de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, benzer plantações que estavam sendo devoradas por pragas, fazendo com que elas sumissem, tendo como consequência o melhor ano de colheita para seus cultivadores. Ele conseguiu se comunicar com pássaros, grilos e cigarras, pedindo que eles fizessem silêncio, e eles o obedeceram. Fez com que uma moto Vespa rodasse sem gasolina. Fez com que um carro que estava com o sistema elétrico danificado funcionasse. Fez com que uma chuva torrencial se transformasse em uma fina garoa, para que um engenheiro que precisava caminhar por 2 quilômetros chegasse em sua casa.
conseguia ouvir mentalmente as súplicas dos fiéis desesperados por terem que aguardar o seu momento de confissão, que levaria dias na fila, lhes dando a devida bênção esperada, onde imediatamente iam embora, com a questão já resolvida. Ele conseguia dar visão aos cegos, dar voz aos mudos e audição aos surdos, ressuscitar mortos, como foi no caso de uma senhora chamada Paulina e no caso do bebê que o levaram ao confessionário já com mais de 24 horas sem vida. E ele sempre dizia que quem era o autor desses milagres era Deus e não ele. Os feitos de Padre Pio novamente caem na circulação de falas caluniosas. Diziam que ele era um impostor, um falso místico, um ambicioso, porque as peregrinações aumentavam desproporcionalmente. Cartas e mais cartas chegavam, algumas pedindo socorro, já outras com generosas ofertas. Pensando sempre no estado das pessoas, ajudando-as, tomando a dor de todos aqueles que o buscavam, para aliviar a dor deles, e com todas aquelas generosas ofertas que chegavam naquelas correspondências, Padre Pio tem a ideia de fundar a Casa Sollievo della Sofrenza, ou seja, Casa para o Alívio do Sofrimento, isso em 1940. E em 1947, os trabalhadores entram em ação e em 5 de maio de 1956 foi inaugurada, contendo equipamentos modernos e sofisticados, tendo departamentos de cirurgia geral, urologia, cardiologia, ortopedia, pediatria, obstetria, laboratório de análises. E as ofertas não pararam de chegar. Dia 2 de julho de 1956, dá-se o início das obras de construção da nova igreja para celebrar a missa para aquela grande multidão, porque suas missas estavam sendo celebradas ao ar livre, por motivo da superlotação de fiéis. E em 1958 aconteceu a inauguração de jardins de infância, escolas e centro de formação profissional. E em abril de 1959, Padre Pio ficou gravemente abatido por uma pleurisma, ficando de cama. E em 6 de agosto, Nossa Senhora de Fátima, que percorria algumas partes da Itália, o curou. E esse fenômeno, mais uma vez, levanta rumores. Queixas, reclamações, pesadas acusações pesam sobre Padre Pio, de ser um charlatão, um ambicioso, além de ser acusado por mulheres fanáticas e ciumentas, que ele era amante de suas filhas espirituais. E por isso, microfones foram instalados para ouvir suas conversas, determinando algumas restrições pesadas ao exercício apostólico de Padre Pio, que aceitou em espírito de humildade e obediência. No dia 30 de janeiro de 1964, o cardeal Ottaviani comunicou aos superiores da ordem que Santo Padre Paulo VI desejava que Padre Pio exercesse o seu ministério em plena liberdade. Em 1966, as condições de saúde do Padre Pio pioraram, o que fez ele celebrar a missa sentado. E em março de 1968, ele foi forçado a usar uma cadeira de rodas. Às 5 da manhã do dia 22 de setembro, Padre Pio celebra sua última missa, durante a qual está prestes a desmaiar devido a um colapso. Sendo levado à sacristia, confessou-se e recebeu o sacramento da unção dos enfermos. Pediu perdão aos confrades pelos aborrecimentos e escândalos que causara. E às 18 horas, Padre Pio dá sua última bênção à multidão reunida na igreja. É sua última aparição pública.
Às 2h30 da manhã do dia 23 de setembro, Padre Pio morre. Durante a expensão do corpo do caputino, que acabara de falecer, descobriu-se que os estigmas haviam desaparecido, sem deixar vestígios, pois aqueles sinais não seriam mais necessários. A sua missão como padre vítima acabou. Depois de 40 anos de sua morte, seu corpo foi retirado da sepultura e percebeu-se que partes de seu corpo permaneciam preservados. Os especialistas do Vaticano contam que uma parte de seu rosto precisou ser coberta por uma máscara de cera, pois seu rosto havia sido parcialmente decomposto. Não existiam olhos e nem nariz, mas a pele do rosto ainda existia. Ainda havia ouvidos e lábios, havia barbas e bigodes. A cabeça, tronco e pelve estavam em boas condições, o que de fato não deixa de ser um milagre, e que o corpo dele exalava um cheiro floral muito agradável. Padre Pio foi um dos homens que entendeu a como deformar a realidade, com o propósito de servir a Deus verdadeiramente de todo o coração, melhorando a vida de muitos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, transformando-as, tanto com suas palavras, como em atos milagrosos, resultantes de um amor incondicional que todos nós deveríamos ter pelo próximo, deixando aqui na Terra o seu testemunho de vida como exemplo. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado, e se você não conhecia o canal e gostou do vídeo, assista a outros vídeos que temos por aqui, e se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.